bem? Professor Fabiano Pires, agora resolvendo o desafio que eu havia colocado no Instagram, que é a primeira questão do banco de questões da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do ano de 2020, nível 1, que são as questões aplicadas para alunos dos sextos e sétimos anos, tá bom? Vou ler aqui a questão e vamos resolver. Diz assim o seguinte, o nome da questão é Cobrindo o Tabuleiro. Triminós são peças formadas por 3 quadradinhos, como indica a figura abaixo. 2 desses triminós foram colocados dentro de um tabuleiro 4x6. Qual o número máximo de triminós que podem ser colocados dentro do tabuleiro de modo a cobrir, sem sobreposição, as casinhas restantes? Então vamos lá, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, triminós, ele cita aí, né? São essas figuras aqui, tri, 3. Tem esse triminó aqui nesse formato e tem o triminó nesse outro formato aqui, que eu vou chamar de figura 1 e figura 2, ou triminó 1 e triminó 2, certo? Ele vai dizer aqui na questão que 2 desses triminós foram colocados dentro do tabuleiro 4x6. 2 desses triminós. Aí você pode observar aqui onde é que estão eles, né? Tá aqui os triminós, certo? Tem um aqui, tem o outro aqui, tá bom? E interessante que quando ele fala 4x6, certo? Ele quer dizer o quê? Que o tabuleiro é 4x6. Que existe 4 vezes 6 quadradinhos dentro deste tabuleiro retangular. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos aqui nessa primeira coluna. E se você contar aqui, vai ter 6 na linha. Certo? 3, 4, 5 e 6. E 6 aqui nessa primeira linha. E se você fizer a multiplicação 4 vezes 6, vai dar aí o total de quadradinhos que tem dentro do tabuleiro. Tá certo? Aí a pergunta dele é a seguinte. A partir daqui do qual aqui, ele diz qual o número máximo de triminós que podem ser colocados dentro do tabuleiro de modo a cobrir sem sobreposição as casinhas restantes. Né? Quando ele fala aqui sem sobreposição, é que você não pode colocar uma peça sobre outra. Por exemplo, se eu quiser colocar um triminó 2, esse triminó aí que eu coloquei, chamei ele de número 2 aqui, eu não posso. Por quê? Porque vou atingir o triminó que já está lá. Tá certo? Então, sobrepor, colocar um sobre o outro, não pode. E a pergunta dele é quantos triminós a gente vai usar para preencher todo esse tabuleiro, levando em conta que já tem esses 2 triminós aí nessa posição e a gente não pode mexer. Tá certo? Então, pessoal, esse tipo de questão aqui é assim, relativamente simples você fazer, tá bom? Primeiro você pode fazer um cálculo simples para descobrir quantos triminós caberiam dentro desse tabuleiro. Que cálculo seria ele? Seria esse. Como o triminó, como o tabuleiro ele é 4x6, você faria o seguinte, você acharia quantos triminós caberiam dentro desse tabuleiro com o seguinte cálculo. Primeiro faz 4 vezes 6, que nós sabemos que dá 24, certo? 4 vezes 6, 24. Ou seja, tem 24 quadradinhos aqui, tá certo? Depois você pode contar, você vai perceber isso. São 24 quadradinhos. E esse 24 aí a gente divide pelo número de quadradinhos que tem um triminó. Ora, um triminó tem 3. 3 quadradinhos. Então, você pega o 24 e divide por 3, que vai dar aqui como resultado 8, certo?
Ou seja, cabem 8 vezes um triminó dentro desse tabuleiro aí. Porém, pelo fato de ele já ter colocado dois triminós aí dentro do tabuleiro, é necessário você verificar se realmente cabem os 8, porque dependendo da posição que um triminó estiver, você não vai conseguir preencher totalmente o tabuleiro, tá certo? Então, nesse caso aí, não é só ir lá marcando o 8 não. Depende do tipo de triminó que você está usando, se é um, se é o 2, e depende também da posição, nesse caso aí, dos triminós que já estão no tabuleiro. Então, o que eu faço agora? Sabendo que no máximo caberiam 8, agora eu verifico se realmente dá para eu colocar os 8 triminós, contando já com esses dois que já tem, dentro desse tabuleiro. Tá bom? Então vamos lá. Ó, você percebe, vamos colocar agora os triminós. Você percebe aqui tranquilamente, começando aqui da direita para a esquerda, que aqui eu vou colocar um triminó do tipo 2 aí, certo? Por que eu vou colocar um 2 aqui e não um 1? Porque se eu colocar esse tipo 2 aqui, o 1 eu vejo que vai encaixar perfeitamente aqui do lado, ó. Certo? Encaixou perfeitamente aqui do lado. Se eu colocasse primeiro o triminó número 1 lá na ponta, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui. Se eu colocasse aqui um triminó número 1, dava para verificar claramente, certo? Que eu iria perder esse quadradinho aqui e esse, né? Ó, porque não teria triminó que iria caber aí, que coubesse aí, tá certo? Então, a primeira parte, né, começando aqui da direita para a esquerda, com certeza, pessoal, é nessa forma aqui. Coloca um triminó tipo 2 aqui, certo? E preenche aqui com o tipo 1. Isso aqui ficou fácil ver, né? E aí você, no dia que estiver lá com a prova, você vai fazendo, certo? Sugiro fazer de lápis, porque se você errar, você pode apagar, se for necessário, tá bom? Aí fazendo, não marcando demais o papel, e aí vai pelas tentativas, certo? Vamos lá ver se a gente consegue colocar 8 triminós dentro desse tabuleiro aí. Já coloquei mais 2, né? Então tem 4. Então vamos lá. Posso colocar aqui, ó, por exemplo, vou pegar agora um do tipo 2 e colocar bem aqui, ó. Certo? E se eu coloco um do tipo 2 aqui, logo acima dele vai caber necessariamente um triminó do tipo 1 dessa forma aqui, ó. Não é isso? E aí o que eu posso fazer? Pronto, ó. Perceba que eu não vou colocar mais o triminó tipo 2, porque se eu colocar um 2 aqui nos que está faltando, essa primeira coluna não vai dar mais para colocar um 1. Aí o que eu faço? Eu coloco 2 triminós tipo 1, certo? Cabe um aqui perfeitamente, vou até mudar aqui a cor dele para ficar fácil de visualizar. Ó, mais um aqui, tá certo? E o que faltou aí, mais um triminó também. Olha aí. Pronto. Preenchemos totalmente o tabuleiro. E com quantos triminós deu para fazer? Certo? Foi preencher totalmente. Segundo o nosso cálculo, tem que ser com 8, né? Segundo aqui o nosso cálculo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Segundo o nosso cálculo, tem que ser com 8 triminós. E aí, pessoal, só contar. Tá certo? Só contar. Quantidade de triminós. Apaguei aqui, deixa eu reescrever. Pronto. Vamos contar. Nessa primeira coluna aqui, ó. 1, 2, pegar outro azul aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Juntando aqui esses dois aqui, 6. E contando agora com os que já estavam, 7 e 8.
Então, a resposta é a alternativa do número 8. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo e estudem. E já deixo outro desafio para vocês. Será que é possível preencher esse tabuleiro aí com esses tabuleiro 4x6, com esses 24 quadradinhos, de outra forma? Por exemplo, usando mais a figura número 2, o triminol número 2, ao invés do triminol número 1, você perceber aí, eu usei mais a figura 1, não foi? Não será que é possível? Deixo aí para vocês pensarem, tá bom? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus.